Os aeroportos são supostamente alguns dos lugares mais seguros do mundo. Mas e se eu dissesse que um homem não apenas invadiu um aeroporto, mas ganhou milhões com isso? Atualmente, a segurança dos aeroportos é hermética, mas nem sempre foi assim, e certamente não foi antes da virada do século. E muitas pessoas se aproveitaram disso, mas nenhuma delas se aproveitou como o homem de quem falaremos hoje. Mas para entender como ele conseguiu fazer isso, temos que fazer uma viagem de volta no tempo, para um país que gosta muito de xarope de bordo. O aeroporto Pearson, localizado em Toronto, é o maior aeroporto do Canadá, e sua segurança é basicamente a mesma do Pentágono. Mas no final dos anos 80 e início dos anos 90, a segurança era muito menos impressionante. E é durante esse período que nossa história se passa. Esse movimento Centro Internacional, conhecido por seus terminais de carga absolutamente gigantescos, tornou-se o cenário improvável de uma série de roubos engenhosos que deixaram as autoridades e a gerência do aeroporto coçando a cabeça. Em meio ao fluxo incessante de mercadorias de todo o mundo, o gigantesco armazém do aeroporto, projetado para acomodar uma quantidade bastante grande de remessas, tornou-se uma testemunha silenciosa desses crimes. E não é de se admirar. Se você pensar bem, esse gigantesco armazém, repleto de muitos produtos mais sofisticados e caros do mundo, está lá para ser visto. Até um padre pensaria nisso. Apesar das rigorosas medidas de segurança em vigor na época, mais de 100 policiais vigilantes, câmeras de segurança 24 horas e controles de acesso rigorosos, o impensável aconteceu. Centenas de itens valiosos de carga, incluindo câmeras de última geração, discos rígidos e computadores, alguns no valor de $500 mil, começaram a desaparecer sem deixar vestígios. A natureza surpreendente desses roubos significava que não havia como a polícia investigar o caso como se fosse um caso normal. Assim, eles criaram uma força-tarefa policial especializada. Sua missão era simples: descobrir como essas mercadorias caras estavam sendo roubadas do depósito, apesar da intensa vigilância. Mas, como a força-tarefa logo descobriria, eles poderiam muito bem estar perseguindo sombras. O nível de segurança do aeroporto parecia impossível de passar sem ser detectado. Todos os dias, a identidade de cada funcionário era verificada e cada canto estava sob investigação e vigilância. Mesmo assim, os desaparecimentos continuavam, parecendo zombar dos esforços da segurança. Mas não era que a polícia estivesse fazendo um bom trabalho. A investigação não foi, de forma alguma, uma investigação tranquila. Honestamente, foi precisamente o oposto. Houve vários problemas com a investigação. O tamanho da instalação significava que a carga perdida frequentemente passava despercebida por longos períodos de tempo, semanas e até meses. Isso significava que quando a polícia percebia que os itens estavam faltando, eles já haviam desaparecido. Além disso, a ausência de um sistema de inventário moderno na década de 1990 significava que manter o controle das coisas não era tão fácil como é hoje, transformando a busca em uma caça aos gambuzinos. Além disso, o atraso na denúncia desses roubos à polícia foi um grande contratempo. Evidências cruciais que poderiam estar presentes na cena do crime foram perdidas no tempo. Sem pistas claras ou pontos de partida, os investigadores voltaram sua atenção para os funcionários do depósito. Só que, mais uma vez, eles chegaram a um beco sem saída. Os funcionários eram incrivelmente unidos, quase como uma família, e não fizeram muito para ajudar a polícia. Suas reações cautelosas e reservadas significavam que nenhuma informação poderia ser obtida, e sua solidariedade destruía qualquer tentativa de infiltração. Com o passar dos anos, os roubos continuaram, apesar do aumento da segurança e da vigilância. A polícia havia reunido tantas provas quanto um grupo de crianças de 9 anos e começou a teorizar. Eles chegaram à conclusão de que a única maneira de alguém roubar tantas coisas sem ser percebido tinha que ser uma grande organização criminosa operando dentro do aeroporto Pearson. Eles pensaram que deveriam ser pessoas da gerência e da tripulação, pois precisavam saber o que havia lá, onde estava e como obtê-la sem levantar suspeitas. Fazia sentido, então começaram a investigar. Mas eles estavam totalmente errados. A verdade era muito mais simples. Os intrincados roubos no aeroporto Pearson, que inicialmente se acreditava serem obra de uma rede criminosa superinteligente e familiarizada com as operações aeroportuárias, tomaram um rumo inesperado. Ao contrário da crença de que uma rede de pessoas de dentro do aeroporto era responsável por esses crimes, o mentor dos crimes era apenas um homem, e não era um funcionário antigo, com conhecimento profundo do funcionamento do aeroporto, e sim um simples motorista de caminhão. Esse homem despretensioso conseguiu burlar a segurança e roubar cargas no valor de mais de $7 milhões antes de vendê-las em todo o mundo. A pergunta é, como um homem conseguiu fazer tudo isso? Ele é o neto perdido de Harry Houdini, ou algo assim? Bom, na verdade não. Só foi necessário pensar um pouquinho fora da caixa. O motorista de caminhão, Ho Lam Ho Lamong,
era um imigrante vietnamita que chegou a Toronto no final dos anos 1980, com apenas $50 em seu nome e um sonho de se tornar grande. E Rolamong estava preparado para fazer o que fosse preciso para realizar o seu sonho. Em sua busca, Rolamong primeiro se sentiu em casa na comunidade asiática de Toronto. Ele rapidamente ganhou o apelido de Smiley, ou Sorrisinho, porque, adivinha só, era muito amigável e estava sempre sorrindo. Sua gentileza fez com que fosse muito fácil para ele se tornar uma parte querida da comunidade asiática de Toronto. Não demorou muito para que Rolamong conhecesse Teresa, uma imigrante vietnamita. A química entre os dois foi imediata e levou a um relacionamento. O casal se casou rapidamente e Rolamong se mudou para o apartamento de Teresa, onde também tornou-se o padrasto do filho adolescente dela, Benny. Agora, sua vida pessoal estava resolvida. Ele então voltou sua atenção para fazer uma fortuna. Ok, quando foi que essa história de amor se transformou em um thriller criminal? Bom, Teresa trabalhava para uma empresa de transportes e conseguiu um emprego para Rolamong como motorista de caminhão. Seu trabalho consistia em pegar a carga no aeroporto de Pearson e entregá-la em toda a cidade. Apesar da importância de seu trabalho, o salário era de apenas $1.600 por mês, o que estava bem longe de ser o suficiente para os sonhos de riqueza de Rolamong. Agora, como o trabalho de Rolamong consistia em entregar pessoalmente mercadorias de alto valor, isso lhe deu uma ideia de seu valor. Ele percebeu que mesmo um punhado desses itens, se roubado e vendido, poderia lhe render uma boa quantia de dinheiro. Entretanto, sua função como mensageiro representava um grande desafio para qualquer plano. Para executar seu esquema, Rolamong entendeu que precisava ter acesso ao depósito. Mas essa era a principal falha em seu plano. Ele não tinha o cartão de funcionário necessário para entrar no armazém. Quando chegou no aeroporto, sua rotina consistia em apresentar sua carteira de identidade e o passe aos seguranças. Esse era o único obstáculo que ele tinha de superar para executar seu plano. Felizmente, o fato de ser chamado de Smiley tinha suas vantagens. O homem sabia como encantar as pessoas. Então, ele usou seu charme nos funcionários. Para aprofundar esses relacionamentos, Smiley começou a convidá-los para jantares e a lhes dar presentes atenciosos, criando uma rede de amigos no depósito. Mas ele não estava apenas sendo gentil com eles, ele estava estudando tudo. Rolamong identificou os trabalhadores que estavam em uma situação financeira ruim, pessoas com muitas dívidas e contas não pagas. Ele decidiu que esse grupo, que estava bastante desesperado por dinheiro, seria o mais suscetível ao seu esquema. Seu plano se baseava na exploração das vulnerabilidades dessas pessoas para seu próprio benefício, e foi exatamente isso que ele fez. Um dia, ele decidiu colocar seu plano em ação. Smiley se aproximou discretamente de um funcionário que estava carregando seu caminhão. Em um tom abafado, ele propôs um acordo. Se o funcionário colocasse mais uma caixa de mercadorias no caminhão, ele lhe daria $2.000, sem fazer perguntas. Embora totalmente ilegal, $2.000 é muito dinheiro, especialmente para alguém que está passando por dificuldades financeiras. Assim, o trabalhador aceitou o acordo sem hesitar, sabendo muito bem que a carga perdida passaria despercebida por um período significativo de tempo e não deixaria rastros. Quando chegou em casa, Smiley inspecionou as mercadorias roubadas e descobriu que elas estavam cheias de produtos eletrônicos de alta qualidade. No total, a carga roubada foi avaliada em cerca de $100.000. Depois de conseguir ganhar 100 mil com apenas um roubo, o cenário estava pronto para uma série de roubos semelhantes, que juntos somavam mais de $7 milhões em mercadorias roubadas. Apesar da segurança rigorosa do aeroporto e da diligente força policial trabalhando 24 horas por dia, um simples motorista de caminhão estava orquestrando discretamente o roubo mais insano de toda a história dos aeroportos. E ele estava apenas começando. Ok, agora que o investimento inicial de Smiley de $2.000 havia se transformado em 100 mil, havia um novo desafio: encontrar compradores para seus produtos ilegais. E assim, Smiley começou a trabalhar. Ele começou a estabelecer contatos com proprietários de lojas de computadores, oferecendo a eles os produtos roubados a preços bem abaixo do valor de mercado, mas ainda assim obtendo um lucro, porque, afinal, foi tudo roubado. À medida que sua operação ganhava impulso, Rolamong, mais uma vez, usou sua crescente rede dentro do depósito. Com outro pagamento a um funcionário da cooperativa, ele garantiu mais um container, dessa vez cheio de itens de vestuário. Embora menos valiosos do que os eletrônicos, os itens roubados ainda prometiam um grande lucro. Ele conseguiu entregar esses itens a vários contatos e amigos, continuando a tendência de vender abaixo dos preços normais de varejo para incentivar as pessoas a comprarem dele. Esse padrão de roubo e venda continuou, com Smiley
com o Smiley progressivamente expandindo sua rede. Ele estabeleceu relações, não apenas com mais funcionários do depósito, dispostos a participar de seu esquema por um preço, mas também com um círculo crescente de proprietários de lojas e compradores particulares interessados em seus itens com desconto. Assim, seu império ilegal começou a tomar forma. A natureza aleatória da carga roubada deixou as autoridades muito desorientadas. Ele era imprevisível em seus roubos, eletrônicos, roupas ou outras mercadorias, cada um deles preenchendo a demanda por novos compradores, complicando as operações de varejo de Smiley. Para acelerar esse processo e aumentar a eficácia de seus crimes, ele contou com a ajuda de sua esposa, Teresa. E você sabe como dizem, não há nada como a família. Teresa trabalhava na mesma empresa de transportes e conhecia muito bem a cadeia logística. Isso significava que ela tinha acesso a informações essenciais sobre a carga que chegava. Ela podia fornecer detalhes sobre os voos que traziam as remessas, seus valores e os locais específicos dos depósitos onde seriam armazenadas. Armado com esse conhecimento interno, Smiley agora podia planejar seus roubos com precisão, visando tipos específicos de mercadorias e alinhando seus compradores com antecedência. Juntos, Ro e Teresa vasculharam as remessas de carga, cruzando elas com a lista de funcionários do depósito que Smiley havia subornado com sucesso. Essa abordagem estratégica permitiu que eles visassem os carregamentos mais caros, transformando seus roubos aleatórios em uma organização criminosa calculada e altamente lucrativa. Como as mercadorias roubadas fluíam sem problemas do aeroporto para o mercado negro, o império de Smiley continuou crescendo. Como os roubos de Smiley tornaram-se ainda mais sistemáticos, ele começou a pré-vender as mercadorias, antes mesmo de serem roubadas. Isso só mostra como sua operação era impressionante. Sua atenção se voltou para cargas mais valiosas, a fim de aumentar os lucros e expandir sua atividade criminosa. Mas à medida que o número de mercadorias roubadas aumentava, surgiam mais desafios, especialmente o gerenciamento e a distribuição das quantidades desumanas de material que ele estava roubando. Para resolver esse problema, Smiley trouxe seu enteado, Benny, para o grupo. O vínculo entre eles era mais do que apenas um padrasto e enteado. Benny tinha um profundo respeito por Ro e estava pronto para ajudá-lo de qualquer maneira que pudesse. Ele foi encarregado de distribuir produtos eletrônicos e acessórios de computador e rapidamente demonstrou talento para vendas. Benny, sob o pseudônimo de Joe Young, criou sua própria rede de contatos com proprietários de lojas de computadores. Ele fez faturas e cartões de visita falsos, criando a ilusão de uma empresa de transporte legítima. Essa fraude fazia com que os compradores acreditassem que estavam recebendo mercadorias legais de uma empresa de verdade. Apesar do excelente gerenciamento de vendas de Benny, que permitia que as mercadorias roubadas fossem descartadas rapidamente, a família tinha um problema crescente: a enorme coleção de mercadorias ilegais devido aos seus roubos regulares. A necessidade de um espaço de armazenamento seguro era agora necessária, pois o aluguel de espaços públicos seria muito arriscado. Mal sabiam eles que o próximo passo os deixaria mais perto de serem pegos. Então, em um golpe de gênio, Smiley comprou 2 casas, uma ao lado da outra. Uma servia como casa, enquanto a outra foi secretamente transformada em um depósito. Dia após dia, eles transportavam cargas para essa casa, enchendo ela gradualmente com seus bens roubados. Essa movimentação constante de mercadorias não passou despercebida pelos vizinhos, que começaram a reparar que algo não estava certo com seus novos vizinhos. Mas embora estivessem curiosos para saber o que eles estavam fazendo, a natureza amigável de Rolamong servia como um disfarce perfeito, e ninguém nunca relatou nada. E se alguém perguntasse, ele tinha um álibi pronto para usar. Ele explicava casualmente que seu trabalho no setor de transporte às vezes exigia que ele usasse sua casa como depósito temporário. À medida que seu império se expandia, o mesmo acontecia com os desafios da distribuição. A escala dos produtos roubados começou a superar a demanda dos compradores, levando a um excesso de estoque em sua casa, o que era um grande problema. Na era da revolução da internet, no final dos anos 1990, começaram a aparecer os mercados online. Um deles foi o eBay, uma plataforma que permitia vendas anônimas em todo o mundo, sem revelar a identidade do cliente, com pouca preocupação com a origem ou legalidade dos produtos vendidos. Smiley aproveitou a oportunidade e entrou no mundo online, colocando seus produtos roubados no eBay. Sua estratégia de preços competitivos rapidamente atraiu um grande número de pedidos, não apenas locais, mas também de compradores internacionais. A família se adaptou rapidamente a esse novo modelo de negócios. Sua casa, que também funcionava como depósito, tornou-se o centro de suas operações, embalando e enviando as mercadorias. Esse processo simplificado acelerou as vendas, aumentou a lucratividade e expandiu seu alcance global a um nível bastante ridículo. De forma notável, somente por meio do eBay, eles realizaram mais de 19 mil transações.
um número escandaloso que aumentou sua riqueza e ajudou a sustentar o crescimento de seu império criminoso por 13 anos. E assim, sem o conhecimento da polícia e das autoridades aeroportuárias, essa elaborada operação de roubo continuou, sem ser percebida, por mais de uma década. A estratégia de Smiley baseava-se em manter a lealdade dos funcionários, que eram absolutamente vitais para seu esquema. Generosidade, suborno e apoio em momentos necessários eram suas ferramentas para garantir a lealdade. Essa abordagem garantiu um fluxo constante de mercadorias roubadas, mantendo a operação viva e sem ser percebida. Apesar dos intensos esforços da polícia, incluindo operações secretas, a investigação permaneceu estagnada por mais de 13 anos. As autoridades que controlavam o carregamento da carga nos caminhões não conseguiam distinguir entre o negócio legítimo e o roubo. O número de trabalhadores no depósito, que chegava a centenas, não ajudava, tornando quase impossível a identificação de um suspeito. E assim, Smiley continuou suas operações, sem ser detectado pela polícia. Era quase bom demais para ser verdade. E afinal de contas, realmente era. A descoberta desse caso ocorreu inesperadamente em novembro de 2001. O proprietário de uma loja de computadores, um dos muitos compradores anônimos de produtos roubados, relatou um arrombamento e um roubo. Esse incidente, aparentemente não relacionado, se tornaria, por incrível que pareça, a primeira peça no quebra-cabeça para desvendar o enorme esquema que era o empreendimento criminoso de Smiley. Quando a polícia começou a investigar esse arrombamento, eles não sabiam que isso os levaria a descobrir uma das operações de roubo mais sofisticadas e duradouras da história. Durante o interrogatório, o proprietário da loja disse à polícia que os discos rígidos haviam sido comprados de uma empresa de transporte, representada por um indivíduo apenas, chamado Joe. Ele forneceu à polícia um número de contato desse misterioso Joe. As investigações sobre o número de telefone levaram autoridades diretamente para Benny, que foi rapidamente colocado sob vigilância rigorosa. A operação de vigilância acabou sendo mais incrível do que a polícia poderia imaginar. A polícia viu Benny transportando mercadorias de sua casa e viu uma enorme parede de mercadorias quando ele abriu a garagem. Uma investigação mais aprofundada revelou que o proprietário da casa era ninguém menos do que Smiley, o favorito de todos, Rolla Mong. Essa investigação revelou um relato detalhado dos métodos que ele usava para realizar seus furtos. A polícia acompanhou os movimentos do Sr. Smiley desde a empresa de transporte até o aeroporto, observando seus procedimentos habituais para entregar mercadorias ilegais em sua casa. Depois de decidir que tinha todas as provas que precisava, a polícia realizou uma dramática batida na casa de Rolla Mong em 13 de dezembro de 2001. A família inteira, Ro, Teresa e Benny, foi presa, bem no meio de uma mina de ouro de produtos roubados. A casa, para o choque das autoridades, parecia realmente um depósito. Não foram apenas as mercadorias que foram encontradas. O dinheiro estava escondido em todos os cantos possíveis da casa, embaixo das camas, nos sofás, no quarto de Benny e até mesmo nas escadas, totalizando um absurdo de $1.200.000. Acusados de posse de propriedade roubada, o trio enfrentou sérias repercussões legais. Em uma tentativa de proteger sua família, Rolla Mong e seus advogados propuseram um acordo, uma confissão de culpa, em troca da libertação de Teresa e Benny. Sua confissão, reconhecendo total responsabilidade pelos roubos elaborados e devolvendo mais de $6 milhões em dinheiro e mercadorias, levou a polícia a aceitar sua proposta. E assim, Rolla Mong recebeu uma sentença reduzida, cumprindo apenas 2 anos de prisão, após os quais foi libertado. Não se sabe muito sobre sua vida depois disso. É provável que ele tenha decidido manter a discrição, e isso foi a coisa mais inteligente a fazer. No entanto, duvido que tenha sido fácil para ele encontrar um outro emprego. Bom, essa foi a história de como um humilde motorista de caminhão imigrante conseguiu construir um dos maiores impérios ilegais do mundo. É irônico que seu grande esquema tenha sido para que outra pessoa roubasse as mercadorias que ele roubou. É assim que as coisas acontecem quando se brinca com a lei. Se quiser mais vídeos como esse, é só clicar em um dos vídeos que está aparecendo em sua tela. Obrigado por assistir.